Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus com o Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão, neste segundo domingo da Quaresma, Jackson Erpen na coordenação dos trabalhos. Temos hoje Padre Johan Pacheco e na parte técnica Gabriele Di Domenico. Domingo com tempo encoberto, a temperatura na Praça São Pedro neste momento está por volta dos 15 graus, enquanto aguardamos o Papa Leão XIV assomar a janela do apartamento pontifício para o tradicional encontro dominical, nome do Dicastério para a Comunicação, saudosas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular o Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Amparo em Lisboa, Portugal, Rádio Exclusiva FM em Pompeu, Minas Gerais, Rádio Filhos de Campinas, Rádio Amar e Servir da Companhia de Jesus no Brasil, Web TV Tropicana, EWTN Rádio e TV Nazaré. Uma saudação a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo Facebook também, pelo nosso site do Vatican News. E nesse segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos propõe o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9, que narra a transfiguração do Senhor, que deverá inspirar então a reflexão do Santo Padre. Recordamos que na noite de sexta-feira foram concluídos os exercícios espirituais ao Papa e à Cúria, e assim, às 16 horas deste domingo, o Santo Padre deixará o Vaticano para a sua terceira visita a uma paróquia da Diocese de Roma antes da Páscoa. O Bispo de Roma estará a Igreja da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, confiada aos padres deonianos, e onde encontrará as diferentes realidades da comunidade, entre as quais as crianças do catecismo, os jovens, suas famílias, 4 mães de toxicodependentes atualmente na prisão. E às 17 horas locais, Leão XIV presidirá a celebração da Santa Missa com a comunidade local. Recordamos que essa missa não será transmitida em outras línguas ou em português, mas somente em italiano. Mas em nosso site você poderá saber de todos os detalhes dessa visita, bem como da homilia ser proferida pelo Santo Padre. E naturalmente nestas horas, nesses dias, as atenções de todo mundo se voltam em particular para o conflito no Oriente Médio, o que pede que redobremos as nossas orações pela paz. Recordamos ainda as outras situações de sofrimento, também em função das catástrofes naturais nesses dias, em particular no estado de Minas Gerais, onde somente em Juiz de Fora morreram 64 pessoas, a maioria soterradas. E há um desaparecido ainda no município. Já no município de Ubá, os mortos são 7 e também há um desaparecido. Recordamos ainda as vítimas das catástrofes naturais nesses dias, em particular no Peru, também em Portugal, na Espanha e na França. Nossa solidariedade, então, a nossa oração a todos aqueles que sofrem. E as atenções se voltam neste momento, então, para a janela do apartamento pontifício, aguardando, então, a presença do Papa Leão XIV. E abrem-se as cortinas e temos, então, o Papa conosco nesse domingo. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Oggi il Vangelo della liturgia compone per tutti noi un'icona. O Evangelho da liturgia de hoje compõe para todos nós uma imagem cheia de luz, narrando a transfiguração do Senhor. Para a representar, o evangelista mergulha o seu pincel na memória dos apóstolos, pintando o Cristo entre Moisés e Elias. O Verbo feito homem está entre a lei e a profecia. Ele é a sabedoria viva que leva a cumprimento toda a palavra divina.
Tudo o que Deus ordenou e inspirou aos homens encontra em Jesus a sua manifestação plena e definitiva. Como no dia do batismo no Jordão, também hoje ouvimos a voz do Pai que proclama no monte: Este é o meu Filho muito amado, enquanto o Espírito Santo envolve Jesus numa nuvem luminosa. Com tal expressão, verdadeiramente singular, o Evangelho descreve o estilo da revelação de Deus. Quando se manifesta, o Senhor revela a sua excelência aos nossos olhos. Diante de Jesus, cujo rosto resplandece como o sol e cujas vestes se tornam brancas como a luz, os discípulos admiram o esplendor humano de Deus. Pedro, Tiago e João contemplam uma glória humilde, que não se exibe como um espetáculo para as multidões, mas como uma solene confidência. A transfiguração antecipa a luz da Páscoa, evento de morte e de ressurreição, de trevas e de nova luz, que Cristo irradia sobre todos os corpos flagelados pela violência, sobre os corpos crucificados pela dor, sobre os corpos abandonados na miséria. Com efeito, enquanto o mal reduz a nossa carne a uma mercadoria de troca ou a uma massa anônima, precisamente essa mesma carne resplandece da glória de Deus. O Redentor transfigura assim as chagas da história, iluminando a nossa mente e o nosso coração. A sua revelação é uma surpresa de salvação. Deixamos-nos fascinar por ela? O verdadeiro rosto de Deus encontra em nós um olhar de admiração e amor? Ao desespero do ateísmo, o Pai responde com o dom do Filho Salvador. O Espírito Santo nos resgata da solidão agnóstica, oferecendo uma comunhão eterna de vida e de graça. Diante da nossa fé fraca está o anúncio da ressurreição futura. Eis o que os discípulos viram no esplendor de Cristo. Mas para compreendê-lo é preciso tempo. Tempo de silêncio para ouvir a palavra, tempo de conversão para apreciar a companhia do Senhor. Enquanto experimentamos tudo isso durante a Quaresma, peçamos a Maria, mestra de oração e estrela da manhã, que guarde os nossos passos na fé. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Feci celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, seguo com profunda preocupazione acompanho com profunda preocupação o que está acontecendo no Oriente Médio e no Irã nessas horas dramáticas. A estabilidade e a paz não são construídas com ameaças recíprocas nem com as armas que semeiam destruição, dor e morte, mas somente por meio de um diálogo autêntico e responsável. Diante da possibilidade de uma tragédia de grandes proporções, dirijo às partes envolvidas um caloroso apelo para assumir a responsabilidade moral de deter a espiral da violência antes que se torne um abismo irreparável. Que a diplomacia reencontre seu papel e seja promovido o bem dos povos que desejam uma convivência pacífica fundada na justiça. E continuemos a rezar pela paz. Nesses dias chegam também notícias preocupantes de confrontos entre Paquistão e Afeganistão. Elevo a minha súplica por um retorno urgente ao diálogo. Rezemos juntos para que prevaleça a concórdia em todos os conflitos do mundo. Somente a paz, dom de Deus, pode curar as feridas entre os povos. Também estou próximo às populações do Estado brasileiro, de Minas Gerais, atingido por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam a casa e por aqueles que estão empenhados nas operações de socorro. Saúdo com afeto todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. In particolare il gruppo di camerunesi che vivono a Roma. Em particular, o grupo de cameruneses que vivem em Roma, acompanhados pelo presidente da Conferência Episcopal daquele país, que, se Deus quiser, terei a alegria de visitar no mês de abril. Do il benvenuto ai fedeli della diocesi di Iași in Romania, a quelle di Budimir Košice in Slovacchia, del Massachusetts negli Stati Uniti e alla confraternità del Santissimo Cristo della Buena Muerte de Jaén em Espanha. Saudações aos grupos, então, vindos de diversas partes do mundo. Saluti fedeli di Napoli, Torre del Greco e Afragola, di Caraglio e Valle Grana, di Comitini, Crotone, Silvi Marina
e della parrocchia San Luigi Gonzaga in Roma, come pure i capi scout del gruppo Val di Lasi, presso Verona, e i ragazzi di Faenza che hanno ricevuto la cresima. Saudação também aos grupos de italianos. Auguro una buona domenica. A todos desejo um bom domingo. A multidão reunida na Praça São Pedro, que então retribui a saudação e o carinho do Santo Padre, que logo após rezar o Ângelus manifestou mais uma vez a sua preocupação pelos conflitos em curso, dizendo que só a paz pode curar as feridas e reiterando que os povos, as populações do mundo anseiam e desejam a paz. Também a proximidade e a oração do Santo Padre, as vítimas então das inundações em Minas Gerais. Uma frase da sua reflexão para concluir então a nossa transmissão deste domingo. O Redentor transfigura assim as chagas da história, iluminando a nossa mente e nosso coração. A sua revelação é uma surpresa de salvação. Deixemo-nos fascinar por ela. O verdadeiro rosto de Deus encontra em nós um olhar de admiração e amor. E assim concluímos a nossa transmissão deste domingo, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. A todos um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.